Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de BDRs, especificamente de tributação de BDRs. As BDRs são os Brazilian Depositary Receipts, que são recibos de depósito de ações do exterior na nossa Bolsa Brasileira. Estão bem na moda agora, né? Só se fala de BDR no mercado, todo mundo por aí está fazendo tudo sobre BDR, mas o pessoal está um pouco confuso na parte de tributação. A tributação vem falando coisas que não são verdadeiras, não é bem assim que funciona, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para vocês como é que funciona a tributação dos BDRs. Para começar, eu quero explicar a base da tributação. Então eu vou explicar como é que é o BDR para você poder chegar na base da tributação. Se você quiser pular direto para a tributação, eu vou deixar o tempo do vídeo aqui embaixo. Você pula direto para lá e você vai ver como é que é a tributação. Mas eu vou explicar primeiro como é que funciona. Então, como eles são recibos de depósitos, eles trabalham com renda variável. Ele tributa no Brasil igualzinho a uma ação, funciona igual a uma ação. Mas ele tem um problema que é uma diferença, que você precisa prestar atenção. Ele não está atrelado somente à ação da empresa americana. Ele está atrelado também à variação cambial. Por quê? Porque a ação que você comprou, que está atrelada nos Estados Unidos, por exemplo, da Apple, vamos supor, é uma ação que é cotada em dólares. Então você tem o câmbio da moeda brasileira para a moeda americana e tem a variação do ativo na bolsa americana. Com isso, o que acontece? Você tem que prestar atenção que você tem duas variáveis trabalhando. Você tem a variação do preço do ativo e a variação da moeda. Muito cuidado com isso, porque, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Apple estão caindo, mas no Brasil elas estão subindo, porque o dólar está subindo. Então, essa combinação de fatores faz o trabalho com as BDRs ou com o investimento de ações no exterior. Parece ser legal, porque assim quando o dólar sobe você ganha dinheiro, mas quando o dólar cai você perde dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado que são duas componentes, é uma equação que tem dois lados, tá? Isso é muito importante que vocês prestem atenção. Agora nós vamos falar o seguinte, além da variação cambial e do preço, você tem custos diferenciados. Os custos das BDRs são diferentes. Por quê? Porque você tem BDRs de vários tipos. Você tem BDR patrocinada, que é aquela BDR que a própria empresa emissora da ação lá no exterior vem aqui no Brasil e fala para a Bolsa Brasileira, eu quero emitir minhas ações aí do Brasil, e ela patrocina essa emissão. Ela lança como se fosse um IPO dela na Bolsa Brasileira e ela vai fazer um lançamento todo direitinho. Então ela é uma BDR patrocinada pela própria empresa que emite as ações. E tem as BDRs não patrocinadas. Aqui na nossa bolsa hoje, a maioria esmagadora são de BDRs não patrocinadas. Como é que você sabe disso? Pelo código. As ações que você vai buscar lá, BDRs hoje na Bolsa Brasileira, você vai notar que a maioria esmagadora tem o código 34. O código 34 é código de BDR não patrocinado. Então, você precisa prestar atenção nisso. É muito importante, tá, pessoal? Porque quem emite um patrocinado está garantido pela própria emissora, pela própria empresa emissora. Quem bota o BDR não patrocinado é uma instituição intermediadora. Pode ser um banco, pode ser uma outra instituição financeira que veio e fez esse trabalho. Então, muito cuidado para ter certeza de como você está operando nesse mercado. Aí você pode estar se perguntando, então qual é a diferença entre comprar um BDR e comprar uma ação no mercado americano? Quando você compra uma ação no mercado americano, você tem que abrir uma conta numa corretora americana, transferir o dinheiro para lá, nessa transferência você vai pagar taxa, vai pagar IOF, vai botar o dinheiro na conta, eventualmente essa instituição que opera nos Estados Unidos vai te cobrar uma taxa de manutenção para você manter a conta lá, e quando você resgatar, que você trouxer o dinheiro para o Brasil, você vai novamente pagar taxas de transferência de lá para cá, eventualmente pagar impostos, dependendo de como vai funcionar isso. Então, tudo isso são complicadores que você pode ter problema na hora de transferir essas ações. Já o BDR, não. O BDR, ele representa essas ações que estão em outra bolsa fora do Brasil, mas nem sempre ele representa uma ação inteira. Por exemplo, você tem o BDR da Apple na Bolsa Brasileira, ele é 1/10 do preço da ação. A ação vale 100, ele só vale 10. Por quê? Porque um BDR de Apple ele vale 1/10 da ação da Apple. Então, quando você compra um BDR de Apple, você está comprando 1/10 de uma ação da Apple e não uma ação inteira da Apple. Senão, ela seria muito mais cara. E a tributação?
A tributação do BDR, ele é similar à tributação de ações dentro do Brasil. Então, quando você compra um BDR e ganha dinheiro na valorização do BDR e vende ele com lucro, esse lucro que você obteve, ele é tributado exatamente como tributam as ações na Bolsa Brasileira. Ou seja, você paga 15% sobre o ganho de capital apurado entre a compra e a venda. Você comprou por 100, vendeu por 120, você vai pagar 15% desses 20, você vai pagar lá os R$3 para encher o DARF e pagar. Ah, mas aí tem as despesas, dá para deduzir o imposto de renda? Exato, tem todas aquelas deduções. O cálculo é exatamente o cálculo que se faz para a venda de ações, tá? Para lucro e de ganho de capital na compra e venda de ações. Já os rendimentos que essas ações te derem, eles são tributados de forma diferente. E é aí que está a maior confusão nesse mercado. Os rendimentos de ações no exterior são tributados como rendimentos ganhos no exterior. É como se você tivesse uma casa alugada em Orlando para passar as férias na Disney e quando você não está lá, você aluga. O ganho que você tem nessa operação, nesse rendimento, ele é tributado pelo Carnê-Leão. Ele não é isento, como muita gente diz. Ah, os rendimentos da minha ação da Apple que foram distribuídos são isentos. Não, não são isentos. Eles não são isentos. Esses rendimentos são tributáveis. Eles são tributados no Carnê-Leão como rendimentos vindos do exterior. E você acredita o imposto retido na fonte no exterior para efeito de controle. Então, se você obteve rendimentos em ações no exterior, você tem que pegar esses rendimentos, converter para reais, trazer esses rendimentos para o Carnê-Leão, na coluna rendimentos do exterior, pegar os rendimentos que foram retidos, o imposto de renda retido na fonte, sobre esses rendimentos, e botar na coluna imposto pago no exterior, para compensar esse valor. Os rendimentos que você ganha com as ações que você tem no exterior ou em BDRs, eles tributam exatamente da mesma forma. Eles não são isentos, eles são lançados no seu Carnê-Leão, você precisa converter para reais e você vai ter a diferença entre o valor remetido e o valor recebido de volta, é que é toda ela tributável. Então você precisa levar isso ao Carnê-Leão, você pode compensar o imposto que foi retido na fonte, e exatamente porque o imposto lá é mais alto do que o que você pagaria aqui, que o pessoal diz que é isenta, porque o imposto que você vai pagar acaba não dando imposto a pagar, acaba zerando. Porém, tem um problema. Como isso vai levado ao Carnê-Leão, se você tiver outras rendas no seu Carnê-Leão, esse valor pode alterar o seu percentual na tabela de imposto de renda e vai fazer diferença nos seus pagamentos. Então, é muito importante que você leve esse valor ao Carnê-Leão, controle corretamente, compense o imposto que foi retido do exterior para fazer a coisa da forma correta. Já a tributação de ganho de capital em ações no exterior, ele é diferente das ações brasileiras. Quando você compra ações no mercado americano com o dinheiro que você remeteu para uma corretora lá e comprou ações lá, toda vez que você tiver uma venda e tiver um ganho de capital, você precisa levar esse ganho para o cálculo no programa de ganhos de capital e recolher isso no final do mês seguinte ou da venda. Tem uma vantagem aí que é, nos pequenos negócios, vendas de até R$35 mil, existe uma isenção por tipo de negócio. Então, se você vende apenas ações até R$35 mil por mês, você todo mês vai poder estar tendo direito a um crédito, uma isenção de R$35 mil nesse mês, porque o movimento foi abaixo de R$35 mil, tem direito a uma isenção. Então, é muito interessante poder fazer essa venda lá fora. Já as BDRs no Brasil, elas não têm direito ao desconto dos R$20 mil que você tem nas ações. Você tem que tributar ainda que você venda menos de R$20 mil no mês. Os rendimentos pagos no Brasil pelas BDRs, eles têm uma diferença das ações. As instituições intermediadoras cobram um percentual de você por fazer essa intermediação. Então, muitas vezes elas vão te cobrar 4%, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas na média 4%, sobre todo o dinheiro que você receber de rendimentos do exterior. Então, você recebeu um rendimento no exterior, eles têm que fazer todo o trâmite para enviar esse rendimento para você e vão te cobrar 4% por isso, além de te cobrar os 0,38% do IOF. Então, para cada $100 de rendimentos pagos pela empresa no exterior, você recebe líquido 66,94. Você vai perder aí os 30% retidos na fonte,
4% que a empresa intermediadora te cobrou, 0,38% de IOF. E você fica com um percentual menor, mas nesse caso em torno de 66%. Um terço do dinheiro morre nessa transferência. Não é muito diferente do que seria se você tivesse essas ações diretamente no exterior. Você só vai receber 70% porque 30% ficam retidos. Não sei quanto a tua corretora pode ou não te cobrar por ter essa conta no exterior, e se você remeter o dinheiro, você também irá pagar 0,38% de IOF. Importante notar que os BDRs não têm direito à isenção de R$20 mil que as ações têm direito no Brasil. Também não tem no exterior. Ou seja, se você estiver com ações no exterior ou estiver comprando BDRs, nenhuma das duas formas te dá direito à isenção de R$20 mil. Mas as ações no exterior te dão direito a uma isenção de R$35 mil nas operações feitas dentro do mês. Então, tem uma vantagem aí para as operações feitas no exterior se você opera pequeno. Se você opera muito grande, já não vai fazer diferença. Era isso que eu tinha para falar sobre tributação de BDRs. Espero que tenha ajudado. Espero vocês aqui na próxima vez. E não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Deixe o like, marque no sininho para você ser avisado no próximo vídeo.